Fala galera, beleza? Então olha só, agora vamos falar de mais uma força, né? A força de atrito. A força de atrito, ela é uma força bem simples de entender porque ela é muito comum no nosso dia a dia, né? Então assim, imagina que tem um objeto, tá? Que é esse abóbora, em cima do chão, tá? E aí imagina que é tipo um livro em cima do chão, né? Quando a gente olha a capa de um livro, parece que ele é bem lisinho. O chão também, né? Imagina que é um chão de azulejo bem lisinho. Só que não é bem assim, né? Se você for ampliando, você vai reparar que nunca vai existir uma superfície perfeitamente lisa. Até porque a superfície é feita de átomos, né? E átomos, eles não estão necessariamente parados, né? Eles têm movimentos, eles têm os elétrons que estão se movimentando, então é impossível você ter uma superfície perfeitamente lisa. Bom, e aí imagina que tem essa situação aqui, ó. Tá vendo esses dentinhos aqui? A gente chama de rugosidades, de asperezas, tá? E aí, imagina que você tente empurrar, né, esse bloco laranja para a esquerda. Vamos tentar empurrar esse bloco laranja para a esquerda. Quando você faz isso, esse dente aqui, ó, vai empurrar esse dente azul. Vai ter uma resistência, né? Esse dente aqui no meio vai tentar empurrar o dente azul. Também vai ter uma resistência aqui também. Agora imagine isso aqui milhões de vezes, né? Você vai ter uma resistência. A soma de todos esses impactos aqui, tá? É o que a gente chama de força de atrito. Então, essencialmente, o que é? A força de atrito ela vai existir quando você tiver duas superfícies em contato e tiver uma tendência de movimento relativo. O que é movimento relativo? Uma coisa esfregar em cima da outra. Tudo bem? Por exemplo, ó, existe movimento na tampa dessa caneta aqui agora? Existe, em relação à mesa existe, mas a tampa da caneta em relação à caneta está se movimentando? Não, então não tem movimento relativo, tem que tomar cuidado com isso. Bom, outro exemplo, ó, existe movimento relativo entre a caneta e o papel? Existe, né? Agora vamos lá. Existe movimento relativo entre a caneta preta e a caneta vermelha aqui agora? Não. Elas estão juntas, tá vendo? Então tem que tomar cuidado com isso. A gente está falando de movimento relativo. Bom, e aí, quando isso acontece, você vai ter uma força contrária a esse movimento relativo, a essa tendência de movimento relativo, que a gente vai chamar de força de atrito. E a forma de você calcular é assim, ó. O módulo da força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes o módulo da força normal. Essa força normal é aquela que a gente acabou de ver, né? Aquela que a gente viu na aula passada. E o coeficiente de atrito é uma relação que existe entre as superfícies, tá? Então, assim, entre um livro e um azulejo tem um coeficiente. Entre o mesmo livro e outro piso tem outro coeficiente. Então, é um coeficiente que ele varia de superfícies para superfícies. Você não precisa decorar nenhuma delas, tudo bem? E também é importante você ver as unidades. Força de atrito é força, então é Newton. Normal é força, então é Newton também no SI. E o coeficiente ele não tem unidade, é uma grandeza adimensional, tipo seno, cosseno, né? Ele não tem unidade, vai ser sempre um número, ok? Bom, e também é interessante a gente ver a diferença entre o atrito estático e o atrito dinâmico. Qual é a diferença? O atrito estático é quando não há movimento relativo, tá? Imagina que tem uma geladeira e você vai empurrar ela. Aí você tenta empurrar e não consegue, ela não sai do lugar, né? Quando você empurra e ela não sai do lugar, é porque, né, você não está conseguindo vencer o atrito. Então o atrito é estático, não está tendo movimento relativo. Mas imagina que você vai empurrar agora a geladeira, ó, e ela anda. Mesmo assim, quando você empurra e ela está andando, vai ter atrito. Você vai estar empurrando ela, vai estar deslizando sobre o chão, né? Então vai ter atrito. Isso, né, significa o quê? Que tem atrito e tem movimento relativo da geladeira com o chão. Então você vai ter um atrito dinâmico. Por que é importante você saber diferenciar um do outro? Porque o coeficiente de atrito estático igual ou maior do que o dinâmico. Então, assim, é mais difícil você vencer o atrito estático do que o dinâmico,
Tudo bem? Importante você entender isso. Mais à frente a gente vê exemplos que isso daqui vai ser bem relevante, como por exemplo no freio ABS. Mas vamos lá. Aplicando essa ideia. Determine a intensidade da força de atrito quando o módulo de F for 400, 200 e 800 newtons. Então olha a situação aqui. Ó. Você tem um bloco de 80 kg e ele está sendo empurrado para a direita, na horizontal, por uma força F. Tá? E aí você tem coeficiente de atrito 0,5 e 0,2. Aí vamos ver aqui, ó. Coeficiente de atrito é, né? Essa letra aqui eu não falei, né? Mas é uma letra grega chamada Mi, tá? Então, Mi é coeficiente de atrito estático. O Mi com D, coeficiente de atrito dinâmico, né? Então você repara que o estático é maior do que o dinâmico. Quando você tem os dois, não é tão comum assim acontecer de ter os dois, geralmente a gente dá apenas um, você tem que pensar com os dois, tá? Então vamos ver aqui a letra A. Qual deles que eu vou usar? Não sei. Vamos tentar calcular aqui primeiro o estático. Ó, força de atrito estático vai ser o coeficiente de atrito estático vezes A normal. Força de atrito estática, coeficiente estático 0,5 vezes A normal. Então tem que descobrir qual é o valor da normal, né? Ó, tem um peso empurrando esse bloco para baixo e o peso vai valer quanto? Massa vezes gravidade. 80 vezes, vamos aproximar para 10? 80 vezes 10, né? Vai dar 800 newtons. Só que pensa o seguinte, se você empurra um bloco para a direita, ou esse bloco não anda, porque você não conseguiu ganhar do atrito, né? Ou ele anda para a direita, ele não se mexe na vertical. Então é seguro você afirmar que na vertical tem equilíbrio. Então para cima, ó, a normal ela vai ser igual ao peso em módulo, também vai ser de 800 newtons, né? Porque tem que estar equilibrando. O bloco não vai nem subir nem descer nessa situação, tem equilíbrio. Bom, então aqui a normal vale quanto? Ó, 800. Então a força de atrito estática vai ser meio vezes 800, vai dar 400. Tá, e qual é a força de atrito dinâmica? Vamos lá, coeficiente dinâmico 0,2 vezes, né, a normal, que vai ser 800 também. Força de atrito dinâmica vai dar quanto isso aqui? Ó? 160. Tudo bem? Já multiplicando ali, vai dar 160. Bom, então vamos lá. Na letra A, qual deles que eu uso? Depende. A força F consegue ganhar do atrito estático? Não. Se ela não consegue ganhar, é porque não tem movimento relativo. Então você usa o atrito estático. Legal, significa o quê? Na letra A vai dar quanto? 400 newtons. Na B, se a força F for 200, ela consegue ganhar de 400? Não. Então você usa o estático. Você vai colocar 400 aqui? Não, né? Porque o atrito ele vai ser contrário à tendência natural do movimento aqui, ó. Então ela vai ser para a esquerda. Aí pensa o seguinte, se eu empurro para a direita com 200 e o atrito vai para a esquerda de 400, 400 é maior que 200, ele deveria andar para a esquerda. Faz sentido tu empurrar uma coisa para a direita e ele andar para a esquerda? Não. Por quê? Porque o atrito estático ele é apenas o suficiente para impedir o movimento. Então, na letra B, o suficiente para ganhar de 200 é quanto? 200. Legal, e na letra C? Na letra C, 800 ganha do estático. Se ganha do estático, vira o dinâmico. Então, na letra C vai ser de quanto? 160. Olha que bizarro, né? Quando fica muito grande a força que você faz contrária, o atrito fica menor, fica dinâmico. O atrito dinâmico nunca muda, é sempre ele. O estático que você vai ter que pensar, ele é sempre apenas o suficiente. Tudo bem?